Boa noite aos recém-chegados. Já estamos dando início à palestra do dia de hoje. Só aguardar mais uns instantes, ok? Mantenha, por favor, o microfone desligado. Começar a nossa concentração no nosso pensamento, em seguida a prece da leitura dos trabalhos. Depois, propriamente, começa a palestra. Vocês andam. Você que vai fazer a leitura. Aqui. Deixa eu te atrapalhar. Nós temos a livraria lá embaixo, né? Está aberta às terças-feiras, né? Para que possamos adquirir os livros espíritas. Temos também a campanha mensal do alimento, né? A gente vai trazendo conforme as nossas possibilidades. O atendimento fraterno já está funcionando às terças-feiras, né? Quem precisar, então, né, desse atendimento tem que se programar lá embaixo, né, a equipe que fica lá na portaria. E vamos pedir a todos colocar o celular em modo silencioso, né? Não esquecer isso aí. Então vamos fazer a leitura preparatória do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Lição Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, Evangelho de São João. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras, que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manjando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem de nossos pontos de vista. Edificamos palácios, basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecido de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação, a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova, simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que assegura a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o título da mensagem é Fraternidade.
Vamos orar, então. Elevemos nossos pensamentos, deixando de lado, lá fora, todas as preocupações. Este é o momento em que existe essa aproximação, né, dos amigos espirituais, junto de cada um de nós, a nossa família espiritual, né, que nos acompanha, né, eles também vêm participar dessa assembleia, que se reúne em nome do Senhor, né? Então vamos buscar, através da oração, essa sintonia. Deus, nosso Pai, de amor, de bondade e de justiça, eis-nos aqui, Senhor, mais um dia aqui na terra, nessa escola abençoada de almas. Aqui estamos, Senhor, para o aprendizado. Te buscamos incessantemente no nosso coração. Permita, Senhor, que nesses momentos possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que esse intercâmbio de fraternidade legítima se estabeleça junto de nós, e tu, Senhor, que trazes a suprema consolação e esperança, possa inundar o nosso coração, Senhor, com esses bálsamos de luz, de alívio e de esperança, para todos nós, encarnados e desencarnados. Te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos, nesta casa de oração que nos abriga. Pedimos a bênção para esse encontro, esse estudo, abençoando a nossa palestrante, que ela seja inspirada, amparada, né, por Ti e pelos Teus bons espíritos, nos trazendo uma mensagem de alegria do Teu Evangelho para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. A palavra, nossa irmã Rita. Que Deus nos abençoe. Funcionou? Isso vai dar certo. Esse aqui, mas é só... Tô cheio de aparelho aqui, mas vai dar certo. Boa noite para todos. O nosso estudo da noite vai ser sobre os sinais dos tempos e a nova geração. Kardec diz lá no livro A Gênese que são chegados os tempos. Dizem-nos de toda parte, todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, quais tempos são esses, né? Como vai ser isso? Que regeneração é essa? O que vai acontecer? Segundo Kardec, porque profecias tem muitas, mas nós vamos ficar com Kardec, com a espiritualidade. Sobre uma meditação rápida, então nós não temos condições de pegar aqui o sermão profético para falar, mas é lá que está anunciado os sinais dos tempos por Jesus. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele, a sós, dizendo: dize-nos, quando vai ser isso? E qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos? Quer dizer, Jesus já tinha falado para os discípulos, já tinha feito toda a profecia, falado sobre todos os sinais dos tempos. Então, o sermão profético traz para a gente os princípios das dores que Jesus anunciou. Não vou ler alguma coisinha, passar para frente. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes. Isso é muito interessante em Jesus, lá no tempo dele.
não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Pois vê-se-á povo levantar contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, quando ele disse que na terra tereis aflição, é porque nós temos que passar pelas dores, porque as dores são necessárias para a nossa evolução. Quando a gente não aprende só com amor, a dor nos impulsiona. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão. Está completamente contra a ciência. Nós sabemos que o nosso sistema solar não vai acontecer isso. Mas Jesus tinha que falar para aquelas pessoas muito simples, que elas só entendiam aquilo que viam e que ouviam ali no seu ambiente de vida. Não compreendia ainda, não dava para compreender ainda aquilo que era abstrato, aquilo que era metafísico. Não tinha ainda nenhuma ciência, nada que esclarecesse ainda para eles entenderem essa linguagem, que seria uma linguagem de dizer que o sol escurecerá, que toda uma sociedade antiga, com as suas verdades, com todo o seu mal é que se apagará, com toda a sua força de maldade é que se deixará de dar essa luz, se escurecerá. As estrelas cairão, sim, as estrelas do céu, os bons espíritos, aqueles que vêm para a Terra para ajudar o planeta Terra, esses virão sim. Então as estrelas cairão do céu. Mas essa linguagem Jesus não podia falar. Não tinha, ele tinha que falar de coisas sobrenaturais mesmo, que chamasse a atenção, que chocasse aquele povo. Então, é um sermão que, se lê ao pé da letra, ele é assustador. Mas o Espiritismo veio trazer explicações que vem nos traz uma calma, porque ilumina, dá sentido às palavras de Jesus. Depois ele diz, quer dizer, o Filho do Homem, Jesus vindo entre as nuvens, chega à terra, hora do juízo final, aí vai ter a escolha, direita, esquerda, bode de ovelhas, seria escolher o mal e o bem. Está muito alto isso aqui? Porque está estridente até para mim. Tá bom assim? Então a escolha seria nesse momento em que Jesus voltasse à Terra. Só que essa escolha, ela se desse assim, seria uma escolha muito injusta. Então, o segundo momento, o evangelho do reino será pregado a todas as nações. E então é que chegará o fim. O fim é quando o evangelho chegar a todos os corações. Todos os corações estiverem uníssonos no evangelho de Jesus. Então, as predições de Jesus: fuja então para as montanhas, não desça aquele que estiver no telhado, não volte a apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Quer dizer, não volte mais o velho pensamento, a velha tradição do mal. Vá para frente, siga,
não volte nunca ao mal. E ele fala também que muitos virão em nome dele dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente vai pensar assim, então esses cristos, esses falsos cristos, são pessoas especiais que chegam na Terra e vão dar mensagens para nós. Tem muitos tipos de falsos cristos, mas todo aquele que está contra a mensagem de Jesus, ele é um falso Cristo. Ele está em toda parte, é aquele que desanima, é aquele que não quer sentir, não quer pensar, não quer acreditar em Deus, não quer confiar e quer desanimar os outros. Então, esses são falsos cristos. Então, no meio de nós temos que estar de ouvidos atentos. Qual é aquele que está de acordo com Jesus e aquele que não está? Que espalha as ideias de acordo com Jesus. Então, Kardec diz que a predição vem primeiro das calamidades, que são as naturais, devido à idade da terra, da necessidade, causadas, as naturais e as causadas pelo homem, porque o homem também causou muitas tragédias, muita fome, muita maldade, muita coisa foi causada pelo próprio homem. Então, a luta, a verdadeira luta, a guerra, é do bem contra o mal, da fé para a incredulidade, que é o maior problema nosso na Terra. Nosso maior mal é incredulidade. Então, a segunda será a difusão por toda a terra do Evangelho de Jesus, porque tudo de Jesus termina bem. O término das profecias de Jesus, só temos o bem no final. Ali só tem a paz, a harmonia, o amor. No final, é para o bem da humanidade. Então, as predições de Jesus englobam nesse sermão profético. Para resumir, porque ele é grande, nós pegamos algumas coisinhas. Dores e comoções, não é estranho para nós que vivemos aqui no planeta Terra, as dores que vivemos, as dores que nós assim, estamos assistindo a todo momento os outros passarem, as transformações físicas do globo, as transformações morais, falsos cristos e falsos profetas e os eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Então, os eleitos ficaram nesse tempo lutando contra o mal, e parece que o mal sempre vence. Às vezes quantas vezes nós já ouvimos falar, mas essa pessoa sempre fez o bem, é uma pessoa boa, mas sempre está dando tudo errado na vida dela. E aquele que é ruim, que é mau, faz tudo errado, aquele dá tudo certo na vida dele. Tem um tempo. Por isso que os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Sinais dos tempos. Quanto tempo? Olha quanto tempo desde Jesus. Olha a misericórdia divina falando para que nós, avisando-nos, alertando para que nós possamos mudar. Será o fim do mundo, então? Porque várias profecias divulgam o fim do mundo. Várias outras profecias não cristãs, divulgam esse final do mundo, divulga o Jesus vindo, né, sob as nuvens, e que vai separar o joio do trigo. E aí Jesus que vai reinar para esses bons. Então, será o fim do mundo, segundo o Espiritismo? Não é, pois o fim do mundo é o fim do mundo material que se prepara. Mas o fim do mundo moral não é o fim do mundo material. É o moral, é o velho mundo. O mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que
desaba. É esse que está morrendo. Não volte para pegar nada desse mundo mais dentro do seu próprio mundo, dentro do nosso mundo. Aquilo que já está desabando, que já está apodrecendo, já está no fim. Então, vamos cada dia avançar mais. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Cada dia de experiência, nós aprendemos um pouquinho mais. E isso representa na humanidade um pouco mais de conhecimento. Agora, a Terra vai acabar, como predizem, segundo os cientistas, é de 1,5 bilhão a 3, 4 bilhões de anos que a Terra tem ainda de vida. Depois o Sol ocupará. Mas até lá, a Terra tem que cumprir também a sua trajetória. Aí os seus discípulos de Jesus, preocupados, isso tudo vai chegar a desmoronar em cima das nossas cabeças? Eles perguntaram, quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe. Foi Jesus que respondeu, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, ninguém sabe a hora. Dizer assim, vai ser agora no princípio do milênio. Não se sabe se vai ser no princípio, no meio e no fim. Só sabemos que nós estamos avançando. E que todas as palavras que foram ditas, todas as profecias, a profecia de Jesus, todos os espíritos que estão mandando mensagem, todos os estudiosos que estão falando, quanto tempo nós já estamos envolvidos com essa transição, já faz muito tempo que nós estamos envolvidos com essa transição. Então, quanto tempo durará? Chico Xavier citou, né, 2057, né? Mas citou no sentido de que a sociedade precisa melhorar. Até lá, o espírito mal não reencarnará mais na Terra. São uma série de mudanças que já vai acontecendo, que Kardec anunciou. Por que tudo isso? Porque Jesus disse que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E ele disse mais, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, os justos agora vão entender, daqui para frente, o sentido dessas palavras. Porque os justos terão o seu dia de glória. Mas o que isso tem significado para a humanidade? Como que a humanidade, como que a nossa sociedade tem recebido tudo isso e tem sentido tudo isso? Já que uma religião fala de um jeito, outra religião fala de outro, ninguém pode desconhecer que Jesus fez essas profecias. Então, olha, para quem é crente, acredita, é sempre no sentido mais místico. É um sentido de que Jesus vai descer e que, se estivermos sem pecado, seremos escolhidos, seremos depois dirigidos por Jesus aqui na Terra. Então, seria assim, que Deus fosse assim uma desordem à lei da natureza. Tudo aquilo lá vai acontecer. As estrelas vão cair, o sol vai escurecer, a lua não dará mais luz. Então, tudo isso seria uma desordem muito grande. Ele fala, ai das mulheres grávidas. Quer dizer, no juízo final, o neném que estava nascendo ali, como é que ele iria ser escolhido? Do bem ou do mal? Então, é uma série de coisas que fica complicado de entender. Então, sempre é sobrenatural, é visto como sobrenatural. E não é sobrenatural, é real, é vida. Então, a primeira é a negação da providência divina. Quanta coisa Deus providenciou, providencia, Jesus veio avisar, os profetas vieram avisar, estão dando aviso todo dia, e nós ainda estamos ou no misticismo, no sobrenatural, ou estamos lá sem nenhuma importância, como são os incrédulos.
Os incrédulos não dão nenhuma importância, porque não acreditam em Deus, não acreditam em nada disso. Então, que importância tem isso tudo? E nós também nos descuidamos e começamos a achar que não tem importância, porque é muito longo, sendo que a nossa vida, uma existência aqui na Terra, é de 50 a 80 anos, 60, 80, 70, sei lá, conforme. Então, olha que curtinho para esse tempo todo de Jesus, desse anúncio. E Jesus anunciou que há muitas moradas na casa do meu Pai. Se ele anunciou, porque existem muitas moradas na casa do meu Pai. E a Terra é um desses planetas. Pequenininho lá, mas é um planeta importante. Então, a evolução dos planetas, classificado por Kardec para estudo, ele colocou primitivo, expiação e prova, regeneração, feliz, mundos felizes e puro. Planeta onde só habita espírito puro. Só que o primitivo, nós já passamos ali, ó, expiação e provas. Expiação e provas é o que nós estamos. É essa vida que nós temos de expiação, de dor, de sofrimento, de tanta coisa que acontece. Para a regeneração. É um degrauzinho. A Terra não vai lá para mundos felizes. Vai subir um degrauzinho, que é para a regeneração. Mas, gente, lê lá o que é regeneração. É tão bom, mas tão bom, que a gente tem que tomar cuidado mesmo e procurar mudar. Porque é muito bom. Não é lá no ditoso, no feliz, mas já é muito bom. Já é o que a gente deseja muito. Mundos regenerados. Para quem é esse mundo regenerado? Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quem vai herdar a terra? Os mansos. São os puros? Não, os puros já têm uma morada, eles só nos ajudam. Eles já conquistaram. Então, é o manso, é aquele que já tem a mansidão, que já passou a intolerância do coração, o preconceito, a falta de fraternidade. É aquele espírito que já busca o melhor, que já busca avançar, mesmo que não tenha avançado, mas pretende romper com o mal. Não pretende mais trazer nada do passado, do mal, para as próximas existências. Então, a transição. A transição é o que os espíritos estão nos dizendo a todo tempo. Divaldo Pereira Franco tem livros que falam a respeito disso. Acho que 3 ou 4 livros que ele tem, que falam a respeito desse assunto, e que são mensagens maravilhosas a respeito da transição, do que está passando, da regeneração. E Kardec fala para a gente lá no livro de Obras Póstumas e a Gênese. Também vale a pena ler. Não sei se eu gosto muito desse assunto. Vale a pena ler. Então, que transição é essa, né? A transformação na Terra. O que está acontecendo? Se a gente fosse enumerar aqui todos os problemas que aconteceram só no mês de julho, de agosto, eu esqueci. Então, se a gente for enumerar só o sofrimento do mês de julho e de agosto, a gente enche uma folha. Porque o sofrimento, ele campeia, ele por toda parte. Então, a transformação na Terra, como que ela vai acontecer? Como que a gente vai verificar isso? Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Não é uma nova geração. Nós temos sempre novas gerações.
Mas agora, não se sabe quando exatamente, teremos uma geração nova. A geração velha, essa vai desaparecer moralmente. Moralmente. Ela vai ter desaparecido moralmente em nossos corações. E pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Então, essas criaturas, esses filhos de Deus, recalcitrantes, que vão insistir no mal, que não querem acreditar em Deus, que não querem, em momento algum, seguir a lei de Deus, estes espíritos, estes não têm mais condições, no futuro, de habitar a Terra. Porque a Terra precisa de quê? Precisa de paz para poder crescer. As pessoas precisam de paz, de harmonia. E vem um bagunceiro no meio que quer tudo errado e não deixa progredir. Então, com esse salto da terra de expiação e prova para a regeneração, esses que querem tudo errado, tudo contra Deus, tudo de forma diferente, esses não poderão ficar. É igual como se você colocasse num ambiente uma criança muito levada no meio dos muito estudiosos e ele não deixasse pular, se ele fizesse qualquer coisa o tempo todo. Não vai permitir. Então, tem que tomar outras providências com essa criança. Às vezes, até uma medicação, às vezes, um tratamento, para poder essa criança voltar para aquele meio e não se prejudicar e nem prejudicar os outros. É um exemplo que nem tem muito a ver com tanta maldade que existe aí no mundo. Palavras de alerta. Nós já estamos vivendo a transição. Isso aí os espíritos estão afirmando em todas as mensagens. Sem temores nem preocupações. Aí é Jesus que diz. Não vos perturbeis, olhai, não vos assusteis. Então, é para que a gente saiba conviver com isso, com essa verdade do coração. Sabendo o que está acontecendo com o mundo, sabendo por que está acontecendo tudo isso. Mesmo que a gente vai sofrer caladinho ali, o ideal seria. Mas a gente vai sofrer sabendo que alguma coisa foi necessária. Esforço de transformação interior. Não podemos perder a oportunidade. É a oportunidade agora. O Guilherme costuma falar assim, mãe, a sua oportunidade agora é andar e fazer exercício físico. Não vai deixar para 70 e tantos anos. Então, eu continuo sem fazer o exercício físico, mas é como isso aqui. Nós estamos na oportunidade. Em comunhão com Jesus é bênção e é honra. É honra. Estar hoje vivendo toda essa transição no espiritismo, dentro da casa espírita, é uma honra. Kardec fala isso. Somos convidados a participar. Além de passar pelas nossas provas, somos convidados a ajudar os outros a passarem também. É necessário que nos armemos de evangelho. As armas antigas, elas não servem mais. Elas não servem para viver com Cristo. Então, hoje, as armas é o evangelho. Aquelas armas lá do ódio, do ciúme, do rancor, ficaram apodrecidas, estão carcomidas. Não dá mais para trazer para o mundo novo. Fé, esperança e coragem. Que essas 3 palavrinhas, nós temos que fazer parte do nosso vocabulário, da nossa vida, da nossa... Tudo que for fazer na vida. Então, a transição, ela não ocorre abruptamente. Olha só quanto tempo.
Quanto tempo de anúncio vem acontecendo, as dores vão acontecendo. Muitos espíritos já não podem mais reencarnar na Terra. Isso aí no tempo de Kardec. Foi Kardec que falou. Imagine lá, em 1868, 1860, já falando que espíritos já não podiam reencarnar na Terra. Olha quanta oportunidade que nós recebemos. E já naquela época, um espírito já perdeu a oportunidade de reencarnar na Terra. Imagine agora para nós, que as coisas já vão seguindo. Muitos espíritos bons estão reencarnando na Terra. Naquele tempo estavam, e nesses tempos também. Calamidades. A calamidade maior aí é a luta contra o bem e o mal. Isso que existe calamidade na Terra. Por quê? Um país quer guerrear com o outro, mas tem um problema lá. Tem um problema lá político, de orgulho, de egoísmo, de maldade, alguma coisa tem ali. Então, a guerra é entre o bem e o mal. Todos os espíritos terão que sair da Terra? Isso aí é interessante. Quando Kardec fala lá na Gênesis, a Terra regenerada não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas que estejam aptos a secundar o movimento da nova regeneração. Então, vai banir todo mundo aqui da Terra? Trazer uma nova geração do plano espiritual, espíritos já preparados, espíritos bons? Não. Muitos ficarão aqui. Muitos continuarão aqui na Terra. Depois, Kardec fala que há espíritos que não são tão maus. A casca, os hábitos, a convivência com o mal, muita coisa leva o indivíduo a ficar numa mesmice de hábitos. Mas, quando dá a oportunidade, desencarna, convive com os bons, melhora e volta para a Terra melhorada e vai conviver com espíritos bons. E que jamais irão atrapalhar esse meio ambiente. Então, só Deus sabe qual espírito está em condições de ficar na Terra. Só Deus. A gente pode ver aí desencarnação coletiva, desencarnação por Covid. Nós não podemos dizer. Esse aí está morrendo assim, porque esse não tem nada. O coração dele pode agora estar muito melhorado. Muito melhor pessoa, viveu uma experiência necessária para a vida dele, para a encarnação, mas não tem nada a ver, só Deus sabe. Então, ele diz que essa parte de espíritos que não vai encarnar mais, ela já está sendo preparada, todo o trânsito dela. Em uma criança que nascerá em um lugar de um espírito atrasado, e portador do mal, o que estará se reencarnando será um espírito mais avançado e portador do bem. Já teve a oportunidade. Então, o que a gente entende é que de um certo tempo, esses espíritos propensos ao bem, já não puros, não totalmente purificados, mas aquele espírito que já não quer mais o mal. Então, a mudança será radical? Será moral. Ela será moralmente radical. Uma troca também radical, como a que se elabora, não pode acontecer sem comoção. O mal não fica quieto, gente. O mal, ele não aceita mudança. Ele quer continuar mandando aqui na Terra. Ele quer continuar aqui
espíritos maus, apontam lá nos livros de André Luiz, que são verdadeiras organizações na Terra. Esses espíritos, eles já vão sendo enviados para outros planetas porque eles não têm condições de ficar na Terra. Então, não tem falta de comoção, não. Tem muita comoção, tem muita dor. E se nós estamos enfrentando as dores, é para também nos melhorarmos. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então, o mundo não vai acabar, não tem uma catástrofe, não tem um cataclismo. Isso muda moralmente um grupinho que acontece aquilo ali, naquele lugar. São locais, regionais, nunca direto, porque Deus não vai criar um planeta para destruir a seu bel prazer. Exemplos de mudanças morais dentro da gente, que eu tenho uma profunda admiração. Martin Luther King. Chego até a sentir, porque é uma beleza a história desse homem. Porque ele se enganjou na luta a favor dos negros no sul dos Estados Unidos, quando uma mulher negra, que era proibido o cidadão negro fazer as coisas que o cidadão branco fazia. Então, um dia no ônibus, que nenhum negro podia ocupar um lugar no ônibus se tivesse um branco em pé. Então, um dia que uma mulher resistiu e não levantou, ele organizou toda organizou o povo negro para fazer uma manifestação, não pegar mais ônibus, andar a pé. Isso eles fizeram por muitos e muitos dias, para conseguir a liberdade de sentar numa cadeira. Depois ele continuou a luta para outras coisas e para outras coisas. Então, aquela luta para derrubar esse mundo velho, para derrubar esse mundo de preconceitos, foi preciso que muitas vidas fossem ceifadas ali, naquela situação contra os negros na África do Sul, não, nos Estados Unidos. Então, a beleza da pessoa se doar a uma mudança moral. Sem atitude não tem mudança moral. Às vezes a gente fica falando assim, mas nós não podemos nos intrometer em nada, mas nós temos que estar do lado do bem. Nós temos que demonstrar que estamos do lado do bem. Porque se Martin Luther King era um pastor evangélico, ficasse quietinho na igreja, só orando, e não fizesse nenhuma luta, não mudaria nada. Mas ele, que tinha mais condições, ele organizou esses movimentos de luta. Pacificador. Não eram momentos com armas. As armas ali era a luta dos valores morais. Tem também o caso de Mandela, né, na África do Sul, é outra coisa. Van Gogh também. Hoje, Van Gogh, os quadros de Van Gogh são milionários. Não tem nem ideia de quanto que é um quadro de Van Gogh. Mas Van Gogh sofreu uma doença mental terrível. Chegou a cortar uma orelha para mandar para um amigo que ele brigou. Ele tinha um sonho de espalhar a arte para todos. Era um sonho dele, que ele estava ali cultivando, mas tendo que lidar com toda a dor dele, com toda a luta moral dele. Ele vendeu um quadro. Ele não tinha dinheiro para se sustentar. Mas ele conseguiu que a arte hoje estivesse aqui. E os espíritos falam que a arte vai voltar com todo esplendor, com toda a sua força. Então, ele viveu a aprovação dele, mas ele não desistiu de fazer o bem com a sua arte.
Então, a regeneração da humanidade. Final dos tempos para Jesus. Como que Jesus fala e vê os finais dos tempos? Não há, portanto, juízo final, propriamente dito. Isso é Kardec. Mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Espíritos virão, espíritos irão para outros planetas. Não haverá sinais precursores do céu. Lembrando, né? Jesus falou, olhar em torno de vós entre os homens. Aí é que os descobrireis. Os sinais dos tempos estão aqui no meio de nós. Suicídio, um aumento imenso de suicídio. Doenças mentais, doenças de todo e quanto é jeito. Aí, esses são os sinais. E não os sinais fantasiosos do céu, qualquer coisa assim. A observação de Jesus para Tomé, né, que Tomé insiste com Jesus, para Jesus mostrar o sinal no céu para os poderosos, para os sacerdotes, para aqueles homens importantes acreditarem no Evangelho, aqueles homens importantes valorizarem Jesus. Jesus foi conversando com ele, dizendo que aquele não era o verdadeiro valor. Aí depois Tomé pergunta qual é a nossa senha. Então, Jesus, qual é a nossa senha? Qual a senha daquele que quer viver o Evangelho? Como que ele se apresenta no mundo? Qual é o sinal dele? Então, Jesus falou assim, a nossa senha é uma lágrima pelo próximo. É um abraço, é uma doação, é uma presença amiga, é o trabalho, é o nosso Evangelho, é a palavra, é o apoio. Então, essa é a nossa senha. A nossa senha do bem é fazer o bem. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Olha só o que Jesus falou. Mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Olha só, ele está prometendo, nós estamos passando por muitas dificuldades. Mas ele diz que agora nós estamos tristes, estamos aí chorosos, mas outra vez vos verei. É quando nós estivermos livres de todo esse sofrimento tão pesado. Vamos continuar com nossas provações ainda, mas muito mais leves. Se é que nós ficarmos, né? Se é que nós vamos ficar. A vossa alegria ninguém vos tirará. Depois que a gente conquista a alegria, estar num planeta já regenerado, ninguém tira, ninguém rouba essa alegria. Ela foi conquistada. Então, como que faz a distinção entre espíritos bons e espíritos maus aí, segundo Kardec? Os espíritos maus, eles se distinguem pela revolta contra Deus, pela negação da providência divina e de qualquer poder acima de Deus. Todo homem que não quer aceitar Deus, que nega Deus, ele quer ser Deus. Pela propensão instintiva para as paixões degradantes. São vícios de todas as formas. O egoísmo, o desejo ao poder, tudo. Propensão para os sentimentos antifraternais. Não aceita a fraternidade. Do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez. Enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Aí nós não vamos falar se é um materialista, ele é totalmente mau espírito. Não. Existem pessoas que não acreditam em Deus, falam que não acreditam, mas são éticas, são morais, melhor do que muitas vezes falam que acreditam. Então, como vai ser essa renovação social dessa visão de Kardec? A madureza da humanidade fará dessa renovação uma necessidade. Porque nós já estamos sentindo que os prazeres da terra já não nos satisfazem. Porque você vai num lugar social, é muita bebida. O que tem? Qual a beleza que tem ali?
Sendo que nós temos a música, nós temos a arte, nós temos tanta beleza para a gente viver, para a gente conviver, e a gente vai conviver com aquilo que é mais grotesco pelo seu poder moralizador. O homem vai atingindo, conquistando moralidade. Por suas tendências progressistas, as ideias vão progredindo. Aquele patriarcalismo de lá não está mais aqui. Ainda tem um pouco, mas nem se compara. Pela amplitude de suas vistas, amplia a visão das coisas, amplia as ideias. Desaparecimento da geração velha. E vai dar tempo. A geração que irá desaparecer levará com tudo os seus preconceitos. Principais características da regeneração. É tudo aquilo que foi falado ali. Mas tem que ter crescimento moral, compreensão da sobrevivência do espírito, que vai facilitar, amor ao próximo, rejeição ao materialismo, unidade de crença, porque muitas crenças, o que está dando? Dá no mundo? Briga, até guerra. As mudanças atingirão todas as áreas do saber humano, as ideias espíritas servirão de apoio. Ninguém precisa se tornar espírita, mas as ideias espíritas são as ideias do Cristo. Então, na Terra regenerada, Deus é justo e bom, ainda existirá a dor, mas muito diferente da nossa. O mal não mais será o que prevalecerá. O bem vai ser melhor. Vamos supor assim, 50%, mas vai ser 60% do bem. O bem no sentido assim, de ainda não ter tantos sofrimentos, porque o bem vai ser geral. A visão do bem, o sentimento do bem é geral. Então, a humanidade poderá evoluir em paz. Então, o que é a geração nova? A nova geração, ou geração nova, se distingue por inteligência e razão. Esses espíritos que estão reencarnando, que vão reencarnar pelo futuro aí, o que tem de diferente neles? Inteligência e razão, são racionais. São geralmente precoces. A gente está vendo criança de 3, 4 anos aí. Sentimento inato do bem e das crenças espirituais. Eles já vão nascer com o bem, já vão nascer pensando no bem, já vão nascer com espiritualidade. Essa é a nova geração. Qual a pedra angular dessa nova geração? Vai ser a fraternidade. Deve ser a pedra angular da nova ordem social. Para que essa nova ordem tenha paz e sossego, é que serão tirados esses espíritos. Para onde que esses espíritos vão? Esses espíritos irão para outro planeta, que está começando lá, bem rudezinho ainda, igual já houve com a Terra. Que os espíritos de Capela vieram para cá para dar um impulso aqui. Então, o espiritismo já veio para a Terra, já tem muito tempo. Então, só caminha na cegueira aquele que não quer ainda buscar a visão. Tudo aquilo ali, fraternidade, a barbárie diminuindo, os preconceitos de raça, de seita vão se extinguindo, está tudo diminuindo. Pode olhar, de modo geral. Tem ainda, e nos assusta às vezes. Percebe-se que o mal está todo mundo buscando remediar, buscando ajudar. O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura há um século. Isso Kardec falando, lá em Obras Póstumas. Se Kardec falou isso lá em Obras Póstumas, depois disso, quanto tempo? Estima-se mais de 200 anos que está movimentando muito a transição. Então, isso tudo ali, todo o mal, ele vai se extinguindo devagarinho. Aí vem um espírito, não tem o nome do espírito, de uma mensagem lá de Kardec, em Obras Póstumas, ele não publicou, depois que foi publicado.
que diz: Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Os homens de coração e devotados, não só dos espíritas. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Ninguém embaraça a Deus. Tudo que está escrito, toda palavra de Jesus será cumprida e ninguém embaraça isso. Nem tenta embaraçar, porque ele vai sair embaraçado. Não vai embaraçar a palavra de Deus. Trabalhai sem descanso e agradecer a Deus e termos colocado na vanguarda da nova falange. Então, isso é aquilo que eu estava falando. Estar trabalhando aqui hoje, estar participando de reuniões espíritas, é uma honra, é um agradecimento que nós temos que ter a Deus. É um posto de honra que esse Espírito fala. Que vós mesmos solicitastes. Nós solicitamos. O dia chegou. É um Espírito que dá essa comunicação. A terra trepida de alegria. Porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo Divino Mestre prometeu. Reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Então, o dia chegou. Eles sempre falam, muito assim, parece que está ali, amanhã já está tudo mudado. Eles falam séculos, um século, 2 séculos, 3 séculos, eles falam assim, é um dia. E nós vamos vivendo, vamos esquecendo. Então, nós temos que colocar em nossas mentes. Ele diz mais, que felizes dos que sucumbirem nessa luta. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se aprecie as vantagens do bem. Então é isso. Toda palavra falada, toda profecia de Jesus será cumprida. Essa também será cumprida. Está se fazendo cumprida. E nós, espíritas, temos esse compromisso junto a Jesus. Temos que honrar o nosso compromisso. Muito obrigada a todos. Agradecemos A Rita, pelo estudo da noite de hoje. 2 livros, né, importantes da codificação, de leitura obrigatória, né? A Gênese, né, obras póstumas. Né? Então, vejam vocês, né, como tem conteúdo, né, para ser explorado, estudado, meditado. Né? Os tempos são chegados. Né? E nós estamos aqui, né, abrigados no Espiritismo, né, buscando, né, esse entendimento de todas as coisas. Muita alegria, né, estarmos aqui, né, sobre as luzes do Consolador. Nós estamos chegando já, né, na etapa final. Teremos agora o passe, né, vamos convidar os passistas para virem aqui à frente, né, para a gente poder se preparar, e vamos fazer a prece durante o passe. Pessoal de casa, começar a fazer uma oração agora. Então, as pessoas que se encontram em casa assistindo, né, poderão, né, fazer a oração durante esses momentos, que irão receber também, né, o passe espiritual. Né? A falange de espíritos se encontra a postos e irá em cada lar levando, né, essas vibrações de paz, de harmonia para os nossos corações. Todos vão querer receber o passe que estão aqui? Vão, né? Então vamos nos preparar. Podem os médiuns se posicionar. Cada um pode pegar uma fileira, né?
Então, elevemos nossos pensamentos à oração do rei Davi, o Salmo 23. É um hino de gratidão a Deus, de reconhecimento por tudo, que recebemos do Pai Celestial. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges com perfume a minha cabeça, e o cálice do meu coração transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida. E finalmente habitarei na casa do Pai para sempre, por longos dias. Jesus, tu, Senhor, é o bom pastor, o pastor das nossas vidas, dos nossos corações. Precisamos, Senhor, que tu nos guie nas veredas da justiça. Nesses tempos que são chegados, tempos de renovação, de regeneração, de todos nós, encarnados e desencarnados. Então abençoa, Senhor, os nossos esforços dessa hora, a nossa boa vontade, os nossos propósitos sinceros, que possamos continuar nessa busca incessante do reino de Deus, o reino do amor, o reino do Espírito, porque Deus é Espírito, e em espírito e verdade deveremos adorá-lo para sempre. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos até hoje, pela família, pelo lar, pelos amigos, pelo trabalho, pela tua doutrina de amor e luz, que retorna aos nossos corações, ajudando-nos nessa longa caminhada do Espírito. Abençoa esta casa de oração que nos abriga, que ela seja um farol luminoso em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, e assim em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, agradecemos a presença dos amigos e benfeitores e pedimos permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs conectados, tenham todos uma boa noite. Boa Até a noite. próxima. Boa noite.
Misericórdia.